Olá, senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tudo bom com vocês? Saudade. Como estão? Boa noite, tudo bem. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, querida. Na paz. Marcelo. Eu vi a voz do Marcelo aí também. Foi Marcelo, não foi? Eu estava semana passada também. Eu estou desde a semana passada aí. Foi, estava quietinho, Marcelo. Tu que é meu companheiro de Meu discussão. computador lá é o seguinte, não funciona, o outro não funciona o microfone, então hoje eu troquei. Ah, perfeito, tudo bem. Então, você sabe que, nossa, eu adoro quando você coloca aquelas polêmicas, porque aí agita a sala, né? Tem gente que não gosta, mas se o conteúdo faz parte do conteúdo da matéria, eu acho que sim, é bem-vinda a discussão, sim. Tá? Seja bem-vindo aí novamente à aula de hoje. Obrigado. E obrigada a ti. Deixa eu ver, 30 alunos. Gente, desculpa o pequeno atraso, é porque tinha um monte de gente me chamando no WhatsApp referente aos primeiros anos que entraram agora, e a gente achou que ia ser uma coisa e acabou mudando por completo, e a gente está tentando organizar entre os professores, né? Então, teve uma troca de turmas aí, e a gente estava tentando agilizar. Então, me perdoem pelo pequeno atraso. Animados? Eu estou, né? Apesar de ter gente aí que tá de saco cheio, né? Tem aula 3 vezes por semana comigo. Mas eu espero aí atingir a expectativa de vocês, certo? Vamos lá. Hoje, a gente vai adentrar um pouquinho mais ao conteúdo da matéria em si, certo? Semana passada, nós estudamos um pouquinho sobre os aspectos históricos. Aí teve gente que chiou e falou, mas para que eu tenho que estudar história e tal? Eu já disse o porquê que você precisa saber de pelo menos a origem histórica daquele direito, porque isso serve como um método hermenêutico. A história ajuda na sustentação do direito, na argumentação. Na hora de você elaborar a petição, você sabe os motivos pelo qual o direito foi construído e a vertente que você tem que seguir para poder defender o teu cliente, certo? Então, a perspectiva histórica é realmente muito importante. E nós chegamos, a partir daquele enunciado histórico, até o capitalismo, que é o sistema econômico que nós temos hoje, certo? Ou seja, aquele sistema onde há o consumo, né, há a relação de consumo, tá? Tem a questão da exploração do capitalismo também, mas o que interessa para nós nessa aula com relação, né, ao Instituto do Capitalismo é a relação de consumo, certo? Então, o que é objeto dessa aula é o bem, tá? Que é aquele que o sistema capitalista produz, seja um produto, seja um serviço. Esse é o nosso objeto, é o objeto da tutela jurídica do direito consumidor, certo? Então, por isso que vocês tiveram aquela primeira introdução histórica. Deixa eu perguntar especificamente, ô Nino, tá tudo ok lá no site? A aula tá certa? Resolvemos todos aqueles problemas? Professora, da sua parte, sim, todos os problemas resolvidos. E como você também sobe os vídeos para o YouTube, alguns alunos que não estão tendo acesso ao AVA, porque como o AVA está subindo, está com alguma dificuldade, eles estão conseguindo acessar também no YouTube, professora. Perfeito, obrigada. Alguém ia falar? Quem chamou aí? Eu vi uma mãozinha levantando, certo. Eu acabei colocando o vídeo errado no AVA, já corrigi ontem mesmo, tá? Eu coloquei o vídeo da aula de constitucional, mas já corrigi ontem mesmo, foi ontem que eu fiquei sabendo, então tá tudo certo. Qualquer dúvida aí, chamem os representantes, né? Conversam entre si, manda recado pelo coordenador, como a Marina fez, eu não sei se ela está presente, mas ela fez avisando, né? Mas a gente vai se conversando, certo? Então, vamos lá.
E mais uma vez, quem puder, abra as câmeras aí para a gente poder ter esse contato mais próximo. A aula de hoje é a unidade 2 do livro. Peço para quem tem um livro, coloca no grupo de WhatsApp de vocês, para facilitar a vida lá de quem tem dificuldade de acesso ao AVA, ou para quem está no meio no transporte público, no trabalho, poder ver a disciplina um pouco mais, ter acesso ao livro de forma mais rápida. Hoje nós vamos falar especificamente da relação jurídica de consumo. Então, nós vimos que a relação de consumo, ela surgiu lá no Império, né, no Império Romano. Aí ela teve o seu momento de queda com as invasões bárbaras e a constituição do feudo, e depois teve seu momento de ascensão após a queda do feudalismo, né, e a instituição do Estado absolutista, né? E aí sim a abertura do mar Mediterrâneo. Tá? Então nós tivemos duas fases das relações de consumo. O que importa para nós sabermos é que toda relação de consumo ela é uma relação jurídica. Então a relação jurídica é gênero, da qual a relação de consumo é espécie. Então eu tenho uma diversidade de relações jurídicas. Por exemplo, eu tenho a relação contratual, tá? Eu tenho a relação aí pedagógica, né? Quando tem uma relação entre aluno e professor, porque existe um regramento chamado lá LDB que diz a respeito da educação, né? Então, para cada se tem a relação jurídica tributária, tenho a relação jurídica lá, criminal, né? De um lado eu tenho o Estado com jus puniendi, do outro lado eu tenho o réu com o princípio da inocência. E assim segue-se as relações jurídicas. Então, é uma gama de relações jurídicas a depender aí do fato social que gera essa relação jurídica. Então, veja, dependendo do que está em voga naquele momento, eu vou ter uma espécie de relação jurídica. Então, a depender dos sujeitos da relação e do objeto da relação, eu tenho uma espécie de relação jurídica, certo? Então, o que é importante antes de adentrarmos na relação de consumo é saber o que é uma relação jurídica. Veja que a relação jurídica, ela ocorre sempre que eu tenho um vínculo entre pessoas, no qual uma pode exigir algo da outra, né, e essa outra está obrigada a fazê-lo. Né? Então, essa conduta de exigência de algo, ela está normatizada pela legislação. Tá? Então, ela pertence a uma situação fatídica, ou seja, que acontece na vida, mas que já está regulamentada pela norma jurídica. Nesse caso, eu digo que há uma relação jurídica, porque eu tenho pessoas que têm uma relação em si, tá? E que uma vai exigir da outra um determinado objeto, e essa exigência está normatizada, está prevista, na legislação, está positivada. Por exemplo, contrato de compra e venda. Então, de um lado o sujeito vendedor, do outro lado o sujeito comprador. O objeto é a compra e venda do bem, certo? E há uma obrigação legal do vendedor entregar a coisa vendida e do comprador pagar o valor por ela acordado. Então, veja, são pessoas que podem exigir uma da outra uma determinada obrigação. E essa obrigação está prevista no Código Civil, lá na parte de contratos, certo? Então, relação jurídica é toda a situação de fato, né, um fato social, onde uma pessoa pode exigir da outra uma determinada obrigação, e essa obrigação ela está juridicamente tutelada. Ok? Perguntas até aqui? Senhores,
Se a situação, ou o fato social, a relação entre aquelas pessoas não prevê, não possui uma norma, a prima facie, né, de um primeiro momento, não é uma relação jurídica. Isso não quer dizer que não possa ensejar uma relação processual, certo? Uma relação processual é uma espécie de relação jurídica, porque é a relação que existe entre autor e réu. Tá? O vínculo que une os dois, o objeto é a lide, certo? Às vezes eu tenho fatos sociais que não estão no ordenamento jurídico, porque o legislador não consegue prever tudo que pode acontecer numa dada realidade social. E há casos em que realmente não vai estar previsto na lei e que a parte pode achar que tem esse direito, né? E vai lá pleitear, certo? Então, a prima facie não vai ter uma relação jurídica, porém, pode haver uma relação processual, que dessa relação processual vai nascer um direito, e desse direito vai ensejar numa relação jurídica de obrigação aí no conteúdo da sentença, certo? Alguma pergunta sobre relação jurídica? Até aqui? Tudo certo. Ok, valeu. Então, veja, quando eu falo nesse conceito de relação jurídica, eu tenho duas espécies de elemento. Eu tenho do lado um elemento material e do outro lado um elemento formal, certo? O elemento material é a relação social entre os sujeitos, entre os indivíduos, né? Então, são aquelas relações que ocorrem no dia a dia. Esse é o elemento material da relação jurídica. E o elemento formal é que tem que existir uma determinação jurídica a respeito desse fato social. Então, aquele fato tem que corresponder a uma hipótese normativa, né? Então, tem que se encaixar perfeitamente o fato dentro do direito. Perfeitamente não, perfeitamente é para o direito penal. O direito penal tem que ser perfeito. Para o direito civil e para demais ramos dos direitos, nós temos a analogia aí que pode ajustar o direito ao caso pretendido. Além disso tudo, a gente tira aqui. Eu tenho como elementos essenciais a uma relação jurídica, né? Os elementos, como eu digo assim, os sujeitos que ensejam os elementos materiais, ou seja, a relação jurídica, né? Então, tem sujeito de direitos e deveres e sujeitos de direitos e deveres. Mas como assim? Sempre são sujeitos de direitos e deveres? Lembra daquela máxima do direito, que todo direito corresponde a um dever? Ela se encaixa aqui no direito privado, né? Veja, o contrato de compra e venda, que foi o exemplo que demos. De um lado, eu tenho o vendedor que vendeu a casa. Ele tem o dever de entregar a coisa, mas ele tem o direito de receber o valor acordado pela coisa, na exata medida. O comprador, ele tem o direito de receber a coisa comprada e também tem o dever de pagar o valor avançado, certo? Então, ambos os sujeitos têm uma relação aí de direitos e deveres, tá? E o que une esses dois é um objeto que faz parte daquele fato social. Então, eu tenho o dever de alguém que é titular de algum direito, tá? E eu também tenho do outro lado, né, esse poder de alguém exigir esse direito. Isso é uma relação jurídica. Sujeitos, objeto, o dever de alguém da obrigação e o direito de alguém em exigir a obrigação. Essa é a relação jurídica. Lembrando que a relação processual também é uma espécie de relação jurídica, mas aí uma relação jurídica processual. As relações de consumo também são espécies de relações jurídicas. O que nos faz identificar uma relação de consumo é compreender exatamente quais são aí compreender exatamente os elementos caracterizadores da relação de consumo. Ou seja, eu preciso compreender o sujeito da relação de consumo,
e o objeto da relação de consumo, para que eu possa, assim, significar, para que eu possa determinar que realmente eu estou falando de relações de consumo. Veja que pode existir relações que elas parecem ser de consumo, mas que não o são e devem ser tuteladas pelo direito privado, ou que a jurisprudência já determinou que não são relações de consumo. Então, eu tenho aqui, quem são os elementos da relação de consumo? Os sujeitos são o consumidor e o fornecedor. O objeto é a aquisição de um produto ou serviço, certo? Esses são os elementos essenciais da relação de consumo. Mas para que eu possa realmente observar, sentar na frente do cliente, conversar com ele, e a partir do que ele me contar, identificar que aquilo é uma relação de consumo, eu preciso saber quais são os conceitos e as definições. Eu não falar nem a conceito, a definição de cada um desses elementos. Eu preciso saber o que é consumidor, eu preciso saber o que é fornecedor, eu preciso saber o que é produto e o que é serviço. E as mais variadas vertentes que o seguem, tá? Então, eu tenho lá o consumidor, que é a primeira pessoa, o primeiro sujeito que eu vou determinar uma relação de consumo, né? Por ser mais prático. O conceito legal, tanto de consumidor, quanto de fornecedor, quanto de produto e serviço, ele está determinado no próprio CDC, no próprio Código de Defesa do Consumidor, certo? Por isso que a gente fala até que é uma definição, porque aquilo que está posto é o que é aplicado. No entanto, existe, é óbvio, a jurisprudência para aplicar algumas teorias aí a depender do caso. Mas vamos lá, conceito legal de consumidor, artigo 2º do CDC, diz assim: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O primeiro que observa é que tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas podem ser considerados consumidores em uma dada relação jurídica. Porém, nesse primeiro momento, só serão considerados consumidores se eles adquirirem ou utilizarem do produto ou serviço como destinatário final. O que é isso? Aquele produto que está sendo utilizado, que está sendo adquirido, né, ele não pode ser um meio para uma produção. Por exemplo, eu compro papel para uma gráfica que compra papel para imprimir os livros. Veja que o objeto ali, né, o bem adquirido, ele vai voltar para o mercado, né? Então, eu preciso dele para o meio para a produção, né? Então, ele faz parte ele é uma matéria-prima utilizada para o produto final. Então, ele vai retornar ao mercado e vai ter um proveito econômico em cima dele. Aí, ele não é um destinatário final. Eu utilizo o papel para poder produzir algo para voltar para o mercado e obter um lucro em cima dele, certo? Então, consumidor é quem adquire o produto ou o serviço de forma final. E aí eu tenho, a partir desse artigo 2º, eu tenho a teoria finalista pura, tá? Pura. O que ela diz? Que realmente só é considerado consumidor aquele que é o destinatário de fato, né, daquele determinado produto ou serviço. O CDC, ele vem e afasta a sua incidência quando o produto ou serviço adquirido, ele é um meio aí para obter o produto final e adquirir o lucro. Então, se aquilo que eu estou adquirindo vai fazer parte da cadeia produtiva, né, não há incidência da relação daí
da legislação consumerista, certo? Ok? Aí, Ok. eu tenho... Muito obrigada. Eu tenho a questão, né, que os comerciantes, né, ou profissional, porque, por exemplo, eu sou um profissional liberal, certo? Então, tanto comerciante como o profissional, né, eles vão ser enquadrados como consumidores, desde que contratem, né, ou adquiram aquele bem para uso não profissional, né, para uso alheio ali à atividade econômica, certo? Quando o produto é retirado no mercado, ele não pode voltar para o mercado, não pode ter a incidência de um lucro sobre ele, pela teoria finalista. Entendeu? Se, de alguma forma, esse produto fez parte da cadeia produtiva, eu não posso considerar aquela pessoa adquirente daquele produto como um consumidor. Certo? Alguma pergunta sobre a teoria finalista? Não, pronto, tudo tranquilo. O silêncio assim é sinal de que estamos indo bem. Veja, o Código de Defesa do Consumidor, ele não foi tão taxativo assim, porque ele previu outras possibilidades de considerar consumidor, o que nós chamamos de consumidor por equiparação. Ou seja, não é consumidor propriamente dito, porém equipara-se a consumidor. Eu considero consumidor. Tá? Está no parágrafo 2º, no parágrafo único do artigo 2º do CDC, que diz assim: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo. Então, veja que aqui nós estamos falando de um grupo de pessoas, né, que não foram elas que adquiriram o produto ou o serviço propriamente dito, porém, de alguma forma, elas fazem parte dessa relação, elas estão ali anexa, né, correlata àquela relação consumerista. Então, o parágrafo único, né, do artigo 2º, o artigo 17 e o artigo 29, vai ampliar esse conceito de consumidor, porque lá no caput do artigo 2º do CDC, ele é bem restrito, porque só considera consumidor quem utiliza o produto ou o serviço como destinatário final. Esses demais artigos 17, 29, parágrafo único do 2º, eles vão ampliar, colocar mais gente ali no grupo de consumidores, que são chamados por equiparação. Veja que aqui, no parágrafo único do 2º, né, no 17 e no 29, o que eu aplico é a teoria finalista mitigada ou aprofundada. Né? O que é isso? Eu faço aquele absolutismo do destinatário final, tá? E aplico a ideia de que, de alguma forma, ele está relacionado àquela relação de consumo. Então, para determinar os consumidores por equiparação, aplica a teoria finalista, que determina a incidência da proteção consumerista a toda pessoa física ou jurídica. Professor, Oi? Pois não? Qual é o artigo mesmo? Qual é o artigo mesmo? Parágrafo único do artigo 2º, artigo 17 e artigo 29. Tá? Os 3 artigos. Por nada. Então, eu considero consumidor por equiparação toda pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatário final, ela encontra-se em uma situação de vulnerabilidade. Tá? Então, veja que
E nesses artigos que eu passei para vocês, eu falo de dois grupos de pessoas: pessoas determinadas ou determináveis, né? E pessoas indeterminadas. Quem são as pessoas determinadas? É aquela que não adquiriu o produto. Não foi ela quem comprou o produto. Porém, ela se utilizou do produto, né? Ou ela se utilizou do dano, ou ela sofreu o dano que o produto trouxe. Ou ela usou o produto, ou ela sofreu o dano que o produto trouxe. Né? Veja que nesse caso, quem... Professor. Pois não, Nino. Professor, seria possível dar um exemplo? Vou dar já. Deixa eu só terminar o raciocínio e eu já concluo com um exemplo, tá bom? Veja que nesse caso das pessoas determinadas, a pessoa não foi o adquirente do produto, porém ela experimentou aquele dano, né? Ou ela utilizou daquele produto. Por exemplo, Nina, você dá uma festa e convida todos nós para a festa, né? Aí você compra os salgadinhos da Sadia e frita lá para todo mundo, tal, né? E todo mundo passa mal. Veja que você convidou para sua festa pessoas determinadas. Somos nós aqui. E nós experimentamos, né, utilizamos o produto e sofremos o dano num produto que quem comprou foi você. Então, em primeiro momento, o destinatário final foi você, porque comprou os produtos para a sua festa. Não foi para revender. Porém, todos nós sofremos danos em virtude desse produto. Né? Porque, de alguma forma, tinha algum tipo de contaminação do processo. Então, aqui, as pessoas são determinadas. Mas não são somente essas pessoas que são consumidores por equiparação. As indeterminadas também. Só para parar aqui. Conseguiu compreender esse exemplo, Nino? Consegui sim, professora. Mas nesse caso, especificamente, a Sadia, ela entregou diretamente para essas pessoas. Mas se a mesma situação acontecesse e os salgados fossem feitos por uma pessoa que trabalha na informalidade, a minha vizinha aqui que faz salgados, todo mundo passou mal. Nesse caso, nós seríamos os finalistas, os compradores, ou não seríamos? Da mesma forma, da mesma forma. Não importa, porque lembra, que aqui a gente ainda está no consumidor, né? Independente de quem vendeu o produto, né? Da origem econômica do produto. Por mais que foi você que ofertou o produto na tua festa, né? Você não o fez de maneira lucrativa, você fez de maneira gratuita. Então, ali você está recepcionando os seus convidados e oferecendo um produto, né, para consumir de imediato. Oi, pois não. Me permita ser um pouco mais incisivo. É que na minha festa, especificamente, o problema foi de uma farinha de trigo que foi utilizada, que era da empresa Dona Benta, tal. A pessoa que comprou para fazer os salgados, ela era, de certa forma, a compradora final. Ela ia utilizar só para revender. Nesses casos, a quem cabe? Ela ia utilizar para quê? Ela ia utilizar para fazer produtos e esses produtos seriam vendidos. Então, ela obteve lucro. O produto foi meio para adquirir o produto final. Aí ela não é consumidora. Ela está errada. Eu vou processar ela. Você pode... Então, é que a gente vai chegar lá, Nino, você está adiantando. Mas todos os que fazem parte da cadeia de fornecedores, todos que fazem parte da cadeia de fornecedores podem responder pelo dano causado, certo? Mas deixa a gente falar de fornecedor mais adiante. Vamos fechar aqui no consumidor para nós podermos determinar, tá? Então, vou voltar para o artigo, para o caput do artigo 2º do CDC, para ficar bem gravado. Eu não posso adquirir o produto para fazer outro produto e obter lucro. Se eu fizer isso, eu não sou o destinatário final. Destinatário final é o que utiliza o produto sem fins econômicos. Mesmo que ele vá dar uma festa, ele vai dar a festa, mas as pessoas vão consumir de forma gratuita, certo? Destinatário final utiliza o produto sem finalidade econômica. Claro? Claríssimo. Correto, professor.
Aí, isso que eu gosto. Me avisem quando tiverem dúvida, por favor, e quando eu estiver no caminho certo. Então, o parágrafo 1º do artigo 2º, ele traz o consumidor por equiparação, que podem ser pessoas determinadas ou indeterminadas. É pessoa determinada quando eu consigo identificar o sujeito que utilizou do produto ou sofreu o dano causado por ele. É certa a pessoa, eu sei quem foram as pessoas. Por exemplo, se vai alguém embora da festa do Ninho, e ele já identifica que todo mundo passou mal, ele consegue ligar para as pessoas para falar, olha, se você estiver passando mal, tal, foi em virtude do salgadinho que eu comprei, tá todo mundo passando mal, vai para o médico. Ele consegue determinar, identificar e ligar para as pessoas, são pessoas determinadas. Porém, também a possibilidade de ser considerado consumidor por equiparação, pessoas indeterminada, tá? Então é uma coletividade de pessoas que sofrem aí os reflexos da atividade de consumo, que de alguma forma experimentou o dano causado, certo? Como, por exemplo... Professora, Oi? Pois não. o caso daquela cerveja lá de BH, por exemplo, pode se enquadrar nesse caso? Por favor, me traga o que foi a cerveja de BH que eu não estou Aquela a par. cerveja que estava contaminada, que teve gente até que veio a falecer, você não lembra? Naquela, que chama Belo Horizonte, assim. Perfeito, sim, porque Barker, veja... cerveja Barker. Sim, Marcelo. Então, todos os consumidores que sofreram esse dano, alguns faleceram, outros sofreram algum problema de saúde, eles são os consumidores por equiparação, se tomaram lá numa festa, por exemplo, certo? São lá pessoas determinadas. Aqui, na indetermináveis, veja, todo mundo que experimentou a cerveja é considerado um consumidor por equiparação, mesmo que não tenha comprado, certo? Aí eu vou colocar ele lá no parágrafo único do artigo 2º, certo? Os demais que ficaram expostos porque poderiam ou não comprar, ainda não entra aqui. Tá? Guarda um pouquinho mais que vai entrar no próximo. Tá? Então, aqui eu estou falando de pessoas que sofreram o dano, mas eu não consigo determinar. No caso da cerveja, a pessoa que faleceu ou a pessoa que passou mal, eu consigo determinar. Tá? Aqui eu estou falando de pessoas que sofreram esse dano causado pelo produto ou serviço, mas eu não consigo identificar. Por exemplo, tem uma aeronave, né? A aeronave cai. A aeronave cai e pega parte de um bairro e parte de um rio, acaba poluindo o rio, tá? E acaba atingindo toda uma comunidade. Também atinge lá a infraestrutura básica, né? A rua. Vejam que é uma gama de pessoas que sofreram aquele dano. Pensa no rio que está poluído, eu não consigo identificar quem são os titulares do direito ali, porque é um direito difuso, né? Faz parte do meio ambiente, é um direito fundamental difuso de terceira geração, cujos titulares são pessoas indeterminadas. Quando eu estou falando dessas pessoas indeterminadas que sofreram dano, por exemplo, todos os moradores daquele bairro, certo? Eu sei quem são todos os moradores, porém eu não consigo identificar cada um por si só. Eu só sei o bairro, eu não sei o nome das pessoas. Tá? Diferente da festa do Nino. O Nino sabe o nome das pessoas. Quando eu falo identificar, é identificar mesmo o nome da pessoa. Nesse caso, eu estou falando de pessoas indetermináveis que sofreram aí o dano. Olha o artigo 17 que fala: para efeitos dessa seção, equipara-se a consumidor todas as vítimas do evento. Ou seja, tanto quem estava na aeronave que caiu, tanto quem estava na casa cuja aeronave caiu em cima, todo mundo que sofreu por esse evento, tá? Elas também são consideradas aí consumidor por equiparação.
E ainda, conforme a teoria finalista mitigada, por que é mitigada? Eu afasto a necessidade de ser, de ser o destinatário final. Por isso que ele é mitigado. Eu afasto a necessidade. Vejam que essas pessoas, elas nem sequer foram lá e compraram um produto ou serviço. Porém, elas sofreram um dano. O que está em voga aqui na teoria finalista mitigada é o dano sofrido, o dano experimentado. E não o consumo do bem, né? O consumo não, desculpa. A aquisição do bem ou do produto ou serviço como destinatário final. Certo? Então, aqui eu tenho pessoas indetermináveis. Tanto uma como a outras, elas têm que sofrer o dano. Porém, existe um grupo de pessoas que não sofreram dano, mas estavam expostos ao dano, que é justamente, Marcelo, todos os consumidores que não tomaram a cerveja, porém poderia ter tomado, porque o produto estava lá disposto, certo? Então, não estou falando daquelas pessoas que morreram, nem aquelas pessoas que sofreram algum tipo de lesão à saúde. Eu estou falando de pessoas que ficaram expostos a esse produto. Tá? Deixa eu só adiantar aqui que eu quero falar daquele... Para essas pessoas, tá? Eu tenho aqui a aplicação do artigo 29. O artigo 29 do CDC. Olha o que diz o 29. Para fins desse capítulo e do seguinte, equipara-se a consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas dela prevista. Veja que não houve dano, mas houve exposição ao dano. Né? A pessoa pode não ter sofrido um dano, mas estava exposto, poderia sofrer. Né? Como é o caso da publicidade e da propaganda consumerista, certo? Que diz aí que adentra, que inicia-se no artigo 29 do CDC. Então, em resumo, o que eu tenho? Pela teoria finalista mitigada, lá no artigo 2º parágrafo único, eu tenho pessoas determinadas que utilizaram ou sofreram prejuízo. Artigo 2º, parágrafo único, que são os convidados no ninho. Pessoas determinadas. Pelo artigo 17, eu tenho pessoas indeterminadas que sofreram o prejuízo, sofreram o dano. Artigo 17, né? Para ser consumidor, toda vítima do evento. E no artigo 29, eu tenho todos aqueles que ficaram expostos ali à exposição, né? Desculpa a redundância, né? Da cerveja, que poderia comprar ou não, né? Todos aqueles que ficaram expostos à publicidade e à propaganda, né? O consumidor, o supermercado, quando ele expõe um produto, ele está também fazendo uma espécie, né, de publicidade, está tornando público, está expondo, né? Tornar público é expor. Né? Então, nesse caso, encontra-se guarida no artigo 29, que trata consumidor por equiparação, toda aquela pessoa que ficou exposta ao dano, né? À prática lesiva, não necessariamente tendo experimentado do dano, somente tendo ficado exposto. Ficou claro os 3 tipos de consumidor por equiparação? Sim, professora. Alguma dúvida? Perguntas? Tranquilo? Marcelo, respondi a tua pergunta? Lógico, professora. Valeu, brigadão. Então, vejam. Aqui, o STJ, ele aplica tanto a teoria finalista quanto a finalista mitigada. Tanto a teoria finalista pura quanto a teoria finalista mitigada. Certo?
E veja que essas teorias são importantes para que você possa pleitear uma indenização aí para o teu cliente, mesmo que ele não seja o adquirente do produto ou serviço. Por isso que vocês precisam saber identificar quem é o consumidor, identificar o teu cliente como consumidor. Veja aqui, o entendimento do STJ. Agravo de instrumento, consumidor, teoria finalista aprofundada. Ao aplicar o artigo 29 do CDC, o STJ tem adotado a teoria do finalismo aprofundado, no qual se admite, conforme cada caso concreto, que a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser equiparada a consumidor, quando demonstrada a sua vulnerabilidade frente ao fornecedor ou vendedor, ainda que não destinatário final do serviço. Tá? Então, veja que é esse o entendimento da jurisprudência. Porém, existem mais algumas questões que nós vamos estudar que diz respeito à teoria maximalista. Deixa eu ver se eu não pulei nada. Isso. Maximalista. Tá? Então, lá eu tratei dos consumidores por equiparação, previsto no artigo 2º, parágrafo único, 17 e 29. Aqui, a teoria finalista, ela busca equiparar a consumidor, né, alguma vulnerabilidade, ou seja, quando esse consumidor, sendo uma pessoa jurídica, ele adquire o produto não necessariamente com o destinatário final, certo? Mas mas foi ele que adquiriu diretamente o produto. Veja que nos casos anteriores, os consumidores equiparados não adquiriram o produto diretamente, certo? Por isso que são por equiparação. Aí eu pergunto daquele consumidor profissional, a pessoa jurídica adquirente do produto, que não é para uso pessoal, não levou para casa, vai utilizar ali no trabalho, né, na empresa. Ele pode ser considerado um consumidor? Aí a gente precisa compreender essa teoria maximalista para poder chegar a alguma conclusão. Então, segundo essa teoria, a aplicação das normas do CDC deve ocorrer sempre que demonstrada vulnerabilidade técnica. Tá? Vulnerabilidade técnica, a gente já vai descobrir o que é. Então, eu estou falando da relação da pessoa jurídica que adquire o produto, mas não para uso pessoal, e sim dentro da sua atividade profissional. Vamos compreender que ele não é o destinatário final, porém, existe uma vulnerabilidade técnica que o impede ali de conhecer das máximas do produto. Ele não tem pleno conhecimento daquele produto que ele está adquirindo, de características, de uso. Então, ele necessita de informação para poder utilizar aquele produto da melhor forma possível, certo? E essa vulnerabilidade, ela está prevista como princípio orientador da relação de consumo, lá no artigo 4º, inciso 1. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o entendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, à saúde, segurança e proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Inciso 1. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Então, existem situações em que o consumidor profissional ou pessoa jurídica, ele vai ser vulnerável face ao fornecedor. E para essas situações, eu preciso analisar cada caso para ver se é possível a equiparação a consumidor dessa pessoa jurídica ou desse profissional.
Eu falo pessoa jurídica ou profissional porque eu tenho profissional liberal que não necessariamente é pessoa jurídica, mas utiliza, vale-se da aquisição de produto ou serviço para o desenvolvimento de sua atividade, né? É o meu caso, por exemplo, né? Eu compro um scanner para poder fazer essa petição, tá? Então, o scanner eu estou utilizando para poder exercer minha função. Aí eu preciso saber quais os tipos de vulnerabilidade, né? Existe a vulnerabilidade técnica, que é justamente quando não se tem conhecimento técnico específico sobre aquele serviço ou produto contratado, né, adquirido. Veja que, às vezes, o que se tem é algum conhecimento, mas não impede igualdade. O consumidor não vai ter o pleno conhecimento como o fornecedor tem. Gente, vamos pensar aí num contrato bancário. Aquelas cláusulas loucas que tá lá. Aposto que a maioria de nós aqui nem lê o contrato. Precisa do dinheiro, vai lá e assina, pronto. Concorda com a taxa de juros, vai lá e assina contrato de adesão, não vai mudar nada você discutir. O que vai acontecer é você não contratar, certo? Então, mesmo porque a gente não entende absolutamente nada, não sabe o que é uma capitalização. A gente não, desculpa, a grande maioria. Né? O pobre que precisa de dinheiro emprestado para fazer empréstimo. Então, são termos técnicos que nos trazem aí uma vulnerabilidade, porque a gente não tem pleno conhecimento, até mesmo eu não tenho pleno conhecimento de um contrato bancário voltado aí para as práticas dentro, né, da capitalização, né? Eu não tenho conhecimento contábil, eu tenho conhecimento jurídico, que são conhecimentos diferentes. Eu não consigo fazer, por exemplo, um raciocínio, e eu sou muito leiga nisso, de qual é o melhor tipo de investimento, porque eu conheço, não faz parte do meu dia a dia, certo? Então, essa é a vulnerabilidade técnica, quando nós não temos um conhecimento equiparado, em pé de igualdade ao fornecedor. Vulnerabilidade jurídica diz respeito à dificuldade do consumidor na defesa dos seus direitos, né? Tanto na esfera judicial, né, no Poder Judiciário, quanto na administrativa, no PROCON. Mas como assim, professora? Dificuldade do consumidor? Dificuldade na produção de prova, gente. Muitas vezes a prova está em poder do fornecedor, certo? Às vezes necessita de perícia, eu não tenho mais objeto da perícia. Né? Então, por isso que eu tenho a inversão do ônus da prova, a fim de deixar consumidor e fornecedor em pé de igualdade. Tá? E a vulnerabilidade fática diz respeito à disparidade, né, da força econômica, o poder econômico do consumidor em relação ao fornecedor. Nós, em relação ao banco, somos vulneráveis em relação ao banco, porque o banco tem muito mais capital do que nós, certo? Então, esses são os tipos de vulnerabilidades aí que os direitos, que são admitidas em direito como fundamentação para poder equiparar o consumidor. Pois não, Marcelo? Pode falar. Sabe que eu estava conversando com a minha esposa aqui. Às vezes tem propaganda na televisão que os caras falam, se você que foi vítima de contrato abusivo de juros, financiamento de carro, ligue para a gente. Já viu esse tipo de empresa? Ou de assessoria, no caso, né? Já vi. Eles entrariam nesse tipo de vulnerabilidade aí, no caso, para argumentar? Eles são. Nós, né? Porque eles estão prestando serviço. Eles são. Sim. Não, mas verdade... como que ele consegue derrubar esses juros, no caso, então, por exemplo? Aí já tem discussão no STJ, até quase pacificado, né? É porque o contrato de adesão, eles são cláusulas que elas... todo contrato pressupõe a pacta sunt servanda, né? Então, aquilo que é acordado deve ser cumprido. Porém, no contrato de adesão não há a bilateralidade, né? O contrato ele é feito de forma unilateral. Então, ele é posto e ele tem que ser assinado daquela forma. Não adianta com a discussão daquilo. Só que quando isso chega no
no judiciário, o judiciário não aceita como absoluta o pactuado no contrato de adesão. Aí ele vai afastar tudo que é cláusula abusiva, inclusive a incidência de juros. Já vi casos em que derrubou-se a incidência de juros, principalmente quando ele vem de forma capitalizada, ou seja, juros sobre juros, e o judiciário determina que os juros sejam de 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, certo? Então, é em virtude disso, porque o contrato de adesão, ele é um contrato não feito de forma acordada, e sim de forma imposta. Por isso que consegue se derrubar aí, consegue renegociar judicialmente essas demandas. A grande maioria dessa prestação de serviço, Marcelo, ela tem por trás um advogado, que muito remotamente vai conseguir resolver isso de forma administrativa, porque os bancos não vão abrir mão das suas taxas de juros. Ele vai preferir discutir em juízo, mas não abrem mão das suas taxas de juros. Respondi? Opa, obrigado. Por nada. Então, Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite. Quem fala? Já? É Ronaldo. Oi, Reinaldo, pode falar. Só lembrando, né, que esse reclamante também nunca mais consegue crédito nesse banco, né? Nesse banco provavelmente não, né? Vai estar lá uma determinada restrição, mas é o risco, né? Tem outros bancos. Exatamente. Tem um monte de financeira aí, eles não estão a fim de perder cliente, não, né? E a probabilidade aí de não conseguir crédito algum é muito remota. O que mais tem aí é instituições financeiras, além de bancos. É verdade. É um risco que vale a pena. E outra, mesmo assim, não é só um risco, é que chega uma determinada situação no cumprimento da obrigação que ela se torna impossível de ser cumprida. Inclusive, o próprio direito civil já fala, quando a obrigação se tornar impossível de cumprimento em virtude da sua onerosidade, há uma onerosidade excessiva, isso no direito civil, tá? Essa obrigação, ela pode ser discutida em juízo a fim de afastar essa onerosidade excessiva. Tá? No direito civil é permitido isso. Que de lá, no direito do consumidor. Né? Se há uma questão aí de uma capitalização, né, do enriquecimento aí excessivo, ela é passível de discussão em virtude do próprio princípio da vulnerabilidade do direito do consumidor. Certo? Adiante? Nada. Obrigado você, Ronaldo. Adiante, vamos lá. Boa noite. Oi, boa noite. Pois não? Flávio, só uma pergunta em questão à vulnerabilidade aí. Para efeito de pleito, elas não necessariamente precisam ser cumulativas, certo? Presente uma delas, eu já consigo... Exatamente, isso mesmo. Não preciso que esteja configurada várias vulnerabilidades. Basta que está presente uma das, já é possível pleitear aí a equiparação em virtude da vulnerabilidade. Muito boa pergunta, legal, viu? Obrigada. Foi excelente pergunta. Veja, ainda sobre a teoria maximalista, para o consumidor não profissional, ou seja, as pessoas jurídicas, né? A pessoa física, né? Aquela pessoa que não vai utilizar o bem, tá, para fins comerciais, ou seja, o destinatário final, o consumidor lá do artigo, do caput do artigo 2º, essa vulnerabilidade já é presumida. Entendeu? Então, mesmo porque tem a questão da vulnerabilidade judicial, que eu preciso equiparar as forças. Então, presume-se o consumidor, né, nos termos, tanto os equiparados lá do artigo, do parágrafo único do 2º, quanto do 17, quanto do 29, bem como os caput do artigo 2º, eles não precisam demonstrar a vulnerabilidade, porque ela é tida aqui como absoluta. Tá? Então, eu já presumo, né, que seja vulnerável. Né? Presumo que o consumidor seja vulnerável.
Porém, para os casos de pessoa jurídica, né, do consumidor profissional, é necessário comprovar a vulnerabilidade, né? Ou seja, que não tem aquele conhecimento técnico sobre aquela pessoa, aquele produto, aquele serviço, ou que é hipossuficiente, não tem condições econômicas, ou ainda que pleitear aí a equiparação judicial, vulnerabilidade judicial no meio de produção de prova. Ah, professora, mas pessoa jurídica com vulnerabilidade econômica, sim, se nós tratarmos como empresário individual, né? Ou como pequena empresa, que às vezes está numa situação econômica aí peculiar, né? Então, é necessário comprovar a vulnerabilidade da pessoa jurídica. E ver o que é que o STF diz respeito à teoria maximalista. Veja, de novo, só para vocês recapitularem, a teoria maximalista, ela diz que é consumidor aquela pessoa jurídica ou profissional liberal que adquiriu o produto, tá? Que não foi para uso pessoal, ou seja, foi para uso na própria empresa, porém, não tinha, tinha alguma vulnerabilidade, seja ela técnica, seja ela judicial, seja ela lá econômica, certo? Então, ele vai ter que demonstrar isso. Para ilustrar, vou colocar a seguinte situação. Pensa num pet shop, né? A atividade econômica deles é cuidar de animais, né? Vender produtos de animais. Aí esse pet shop compra um computador para poder aí administrar o negócio. Veja que não necessariamente com um computador ele vai ter lucro, que ele não vai vender, ele não vai produzir nada a partir do computador. Mas, de qualquer forma, não é para uso pessoal. O computador foi a empresa que comprou, então está dentro da empresa, certo? Então, de alguma forma, ainda mesmo que indireta, faz parte aí do lucro. Não é um lucro direto, mas é de forma indireta. Porém, a pessoa que comprou o computador não entende nada do computador, né? E ninguém ali entende alguma coisa do computador, né? Não sabe o que é uma placa de vídeo, não sabe o que é um processador, né? Não sabe o que é memória, não sabe absolutamente nada. E como é que eu vou considerar esse